A mulher do fluxo de sangue foi a pessoa que tocou na orla das vestes de Jesus. Ela pensou: curada serei, sem que ele perceba. A história da cura da mulher ao fluxo de sangue está registrada nos 3 evangelhos sinóticos. Olá, paz seja contigo. Eu sou o evangelista Israel e te convido a ficar comigo nos próximos minutos. Irei falar sobre esta verdade bíblica. Escrito está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 20. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 21. Esse texto bíblico também é encontrado nos Evangelhos de Lucas, capítulo 8, versículo 43, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Venha comigo e note: Jesus estava a caminho e ele ia realizar um outro milagre. A Bíblia nos menciona que Jesus Cristo estava indo à casa de Jairo. A filha de Jairo estava num estado terminal até então, só que no caminho vem a mulher do fluxo de sangue com este pensamento que a Bíblia nos diz. Pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 21. Agora vamos saber quem era a mulher que sofria desta hemorragia. Aguenta aí mais alguns minutos. Nas verdades bíblicas não é registrado o nome dela, mas escrito está que ela morava em Cafarnaum. Provavelmente ela residia lá. Bom, antes de encontrar com Jesus Cristo, ela sofria desta hemorragia, o qual a Bíblia cita, por um longo tempo, 12 anos. Alguns estudiosos entendem que o fluxo de sangue daquela mulher era constante, já outros entendem que a hemorragia não era necessariamente constante, mas certamente era frequente. Então, periodicamente ela sofria com a perda excessiva de sangue. Seja como for, aquela hemorragia lhe deixava debilitada fisicamente, era um incômodo. Além disso, o fluxo de sangue também a tornava impura, segundo a lei mosaica, Levíticos capítulo 15, versículo 19. Dessa forma, aquela mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Ela jamais poderia ir a um templo em Jerusalém. Tudo que ela tocava também era visto como imundo diante da lei levítica. A cama em que ela dormia, a cadeira em que ela se assentava, as coisas que ela usava, as roupas que ela vestia, eram tudo imundos. Qualquer um que tocasse a mulher do fluxo de sangue era considerado imundo. A Bíblia também diz que a mulher do fluxo de sangue havia procurado ajuda de todas as formas. Ela gastou tudo o que tinha com os médicos de sua época. Mas nenhum tratamento médico resolveu seu problema e sua saúde piorava cada vez mais. Ao longo dos 12 anos, Marcos capítulo 5, versículo 25. Tudo isso indica a situação desesperadora daquela mulher. Nos últimos 12 anos ela havia vivido na solidão, acompanhada da vergonha. Veja, Israel, como a mulher recebeu a cura. Te explico já já. Jesus estava seguindo por um caminho em Cafarnaum, cercado por uma grande multidão, e ele havia curado muitas pessoas naquela região. Então era natural que as pessoas o acompanhassem por ali. A multidão era tão grande que acabava dificultando sua caminhada. Eram muitos esbarrões e Jesus caminhava apertado e com muita dificuldade. A mulher do fluxo de sangue viu em Jesus a oportunidade única de sua vida. Ela creu que se ao menos tocasse em suas vestes, sua hemorragia seria estancada. Então ela veio por detrás da multidão e tocou na orla do vestido. Imediatamente foi curada. Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 29. Mas a mulher do fluxo de sangue achou que poderia tocar em Jesus silenciosamente, sem ser curada e permanecer no anonimato. Por causa da sua condição, naturalmente, ela não desejava se expor publicamente. Então logo que tocou na orla das vestes de Jesus, a mulher entendeu que havia sido curada. Talvez por um instante ela provavelmente concluiu que Jesus nunca haveria de perceber. Porém, a mulher do fluxo de sangue estava enganada. Jesus sentiu que alguém havia lhe tocado de forma diferente. Por isso ele perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos acharam que a pergunta de Jesus não fazia sentido. Muitas pessoas estavam tocando e o mestre naquela multidão esbarrando. Mas Jesus sabia que alguém lhe havia tocado não apenas com as mãos, mas principalmente com a fé.
Não sei qual é a sua enfermidade ou quanto tempo você sofre, mas aqui está uma verdade bíblica que Deus percebe imediatamente quando alguém toca pela fé. Toque nas vestes do amado de nossas almas com fé. É importante aqui, pois vale dizer que, como homem, Jesus de fato não sabia quem havia lhe tocado, mas como Deus, ele sabia que em resposta a um toque de fé pode curar. Saiu dele virtude divina, testificou um milagre havia ocorrido naquela mulher. A mulher imediatamente confessou. Pois é. Então, a mulher que havia sofrido com fluxo de sangue por muito tempo, escutou a pergunta de Jesus e percebeu que ele a procurava no meio da multidão. Ela estendeu a mão e tentou, se esconder, mas sua fé oculta seria revelada. A Bíblia diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus com temor tremendo e lhe declarou toda a verdade. Aqui é preciso entender que aquela era uma situação embaraçosa para aquela mulher. De acordo com a cultura de sua época, era inapropriado que ela ficasse em evidência em público. Além disso, ela sabia que sua doença o tornava impura e ela não podia tocar em ninguém. Ela estava curada, mas acredito que o rosto dela era reconhecido naquela região. Então ela não sabia exatamente se Jesus iria repreendê-la por causa do que havia sido feito. Mas, mesmo assim, ela se prostrou diante do Senhor e lhe contou tudo. Provavelmente foi nessa hora que ela explicou o sofrimento que havia enfrentado por longos 12 anos. Mas, ao invés de repreender, Jesus confortou de forma amorosa e chamando-a de filha. A tua fé te salvou. Vá em paz, fica livre do teu mal. Com essas palavras, Jesus não apenas garantiu que a saúde da mulher do fluxo de sangue havia sido restaurada, mas também restaurou sua vida social, religiosa. Aquela agora era uma nova mulher que poderia finalmente ir e viver em paz. É isso que Jesus deseja para a sua vida, para você. Que você possa receber a cura hoje, abundantemente, viver em paz. Lições do que aprendemos da mulher do fluxo de sangue. Vamos lá, temos lições. Aqui, a verdade bíblica é importante. Você não sair do vídeo ainda. A história da mulher do fluxo de sangue certamente tem muito a nos ensinar. Em primeiro lugar, aprendemos que Jesus é a esperança para aqueles que estão vivendo desesperançados. Aquela mulher tinha esgotado todos os seus recursos, humanamente falando, não havia mais nada que pudesse ser feito a seu favor. Ela estava presa numa solidão terrível, ela não tinha paz, ela era refém da agonia. Aos olhos de todos, a mulher do fluxo de sangue era imunda e não havia mais esperança de que ela deixasse aquela posição amaldiçoada. Mas aos olhos de Jesus, a mulher desprezada que sofria com fluxo de sangue era tão próxima quanto uma filha. Em segundo lugar, observamos a história da mulher do fluxo de sangue, que nos ensina sobre a supremacia da santidade de Jesus Cristo. No olhar humano e lógico que a gente vê, quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contamina o que é puro. Um copo de água poluída torna sujo todo o tanque de água potável. Assim, uma pessoa considerada limpa tivesse contato com algo imundo, ela também seria considerada impura. Mas com Jesus é diferente. Sua pureza sem igual. Ele é próprio, é a fonte genuína de santidade. Quando a mulher do fluxo de sangue lhe tocou, ele não ficou impuro. Ao contrário, foi ela quem ficou pura e recebeu o milagre. Por isso, mesmo somente ele pode transformar pecadores impuros e imperfeitos em filhos santificados de Deus, dando-lhe vestes brancas como a neve. A verdade bíblica nos diz: aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de brancos, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu os declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos, que eles pertencem a mim. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. E também você pode encontrar o texto bíblico sobre vestes brancas em Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Em terceiro lugar, podemos observar a história da mulher do fluxo de sangue, que nos ensina que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Através da fé, Cristo curou aquela mulher física e espiritualmente. Seu corpo, a sua alma foram restaurados. Por isso, ele disse: a tua fé
te salvou. Eu creio que dos lábios da fala do eterno Pai Celestial sairá em tua direção estas palavras: a tua fé te salvou. Mas isso não significa que essa fé era um fruto da própria capacidade pessoal daquela mulher. Muito pelo contrário, o próprio Jesus era a causa dessa fé. Sem ele, a mulher do fluxo de sangue jamais teria possuído e exercitado tamanha fé. Sabe, eu recomendo que você leia e entenda qual é o significado da fé. As mesmas palavras carinhosas que Jesus Cristo usou com aquela mulher, ele usará com você, te chamando de filha ou de filho. A tua fé te salvou. Digno é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que realiza milagres que para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Quarto lugar, a atitude. Ela tomou atitude mesmo com toda a dificuldade. A multidão apertando, a mulher teve audácia. Deus espera isso de você, atitude de fé, audácia, ser audacioso. Sabe, use a fé. A fé te leva à benção. Não olhe para a multidão, não tema o significado das pessoas falando, sabe? Corra ao milagre, Deus te abençoe em busca do teu milagre. Foi apresentado aqui para você verdades bíblicas. Jesus Cristo não mudou, é o mesmo que curou a mulher do fluxo de sangue. E eu creio que Ele vai te abençoar, te entregar um milagre. Sinta agora o abraço do Senhor Jesus. Espero você no próximo vídeo. Comente abaixo, deixe seu like e até mais. Deus te abençoe. Tchau.